não se prostrasse quando as trombetas eram tocadas, todo mundo tinha que se curvar diante delas e adorar ela. E algo interessante é que a Bíblia diz que no meio, quando as trombetas foram tocadas, a Bíblia diz que havia 3 moços que não inclinaram-se diante da estátua. A Bíblia diz que eles foram pegados. Tem alguém aí? Tem alguém aí? E aqueceram a fornalha 7 vezes mais e disse que se eles não se curvassem diante desse Deus, dessa estátua, eles serão lançados na fogueira. Sabe qual foi a resposta deles? Foi simplesmente esta: ó Rei, o Senhor nosso Deus, Ele nos livrará dessa. Porém o versículo embaixo diz assim: e se não for assim, Ele vai continuar sendo Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus livrar, Ele é nosso Deus. Se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. A pergunta que eu te faço é: se você veio porque você quer o que Deus tem para te dar, e se Ele não te dá, você vai sair daqui murmurando? Ou se Ele der, Ele é Deus, e se Ele não der, Ele vai continuar sendo Deus? Então nessa noite adore a Deus, não por aquilo que Ele pode te dar, adore a Deus porque Ele é soberano, poderoso. Levante suas mãos, feche teus olhos, e eu vou te dar 1 minuto para você adorar a Deus nesse instante aí. 1 minuto para você agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida. Talvez você não tenha tudo que você desejou ou não conquistou por causa da pandemia, de tantas coisas, mas só de você ter vindo aqui, a vida de Deus já é um presente e Ele merece ser glorificado por isso. Então adore a Ele nesse instante. Diga: Deus, eu quero o Senhor nessa noite. Diga: se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Diga: se Ele operar, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. E se Ele não fazer também, Ele continua sendo Deus. Adore a Deus pelo que Ele é: soberano, poderoso, exaltado. Adore a Deus por isso, e adore a Deus só porque Ele é Deus. Oh, o Espírito Santo está neste lugar aqui. Isso, adora a Deus aí. Ah, pastor, o senhor não sabe a semana difícil que eu vou enfrentar. Adora a Deus por antecipação, aí depois você enfrenta a semana. É porque às vezes a gente entra no culto, a gente fica tão normal, irmãos. E Deus está passeando neste lugar aqui. Ele está neste lugar. Adore a Ele neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Abre só um pouquinho o retorno para mim, só um pouquinho, varão. Bem pouco o retorno. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. E nós vamos ler até o versículo 4. Deus abençoe pastor Gesiel. Deus abençoe pastor Luciano. Deus abençoe sua vida. Vini, Marcelo está por aí, não sei para onde é que foi. Deve estar aí. Capítulo 18, verso 1 a seguir. Está escrito assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizava ou fazia o seu trabalho nas rodas. E o vaso que ele fazia de barro estava desconfigurado, ou estava quebrado na mão do oleiro. Então ele fez novamente outro vaso, conforme lhe parecia bem ao oleiro fazer. Você toma seu assento. Aleluia. Queridos, prestem bem atenção. Esse é um texto bem conhecido. Todo mundo sabe a respeito
da casa do oleiro. Algo interessante aqui, porque o primeiro versículo aqui diz assim: palavra do Senhor, ou palavra que veio a Jeremias. Algo tão interessante é que, quando o texto está dizendo palavra que veio a Jeremias, ele está falando de algo que tem acesso. Ele está dizendo que a palavra veio porque ela tinha acesso para vir. Ela não veio por casualidade ou simplesmente porque ela queria vir. Ela veio porque ela tinha acesso. E o acesso que essa palavra tem e teve na vida de Jeremias, ela entrava com uma facilidade tão grande que era fácil Jeremias receber uma instrução e era fácil ele tomar uma direção. Mas quando eu olho para a história desse profeta aqui, para você ter ideia, Deus teve que fazer algo fora do normal na vida dele. O que Deus vai fazer na história de Jeremias, para você ter ideia, porque quando você lê os primeiros capítulos, ou melhor, o primeiro capítulo, e quando você lê em especial o versículo 1, você vai perceber que a palavra que veio a Jeremias, vai usar a mesma expressão, palavra que veio a Jeremias, que era filho de Ilquias, que era sacerdote na terra de Anatote. Se você percebe isso, você vai perceber que há algo extraordinário na vida de Jeremias. Primeiro porque a condição que Deus está chamando de Jeremias não é uma condição normal, não é uma condição favorável, e eu vou te explicar por quê. Primeiro, para você ter ideia, Jeremias está na terra de Anatote. Diga comigo, Anatote. Segundo, para você ter ideia, é improvável o que Deus vai fazer na vida de Jeremias. É improvável o que as pessoas vão olhar para Jeremias e vai ver o que Deus vai fazer. Porque se você olha toda a história, porque Jeremias, ele vem de uma família sacerdotal, de uma origem sacerdotal, e ele possivelmente está sendo preparado para ser sacerdote. Mas quando você olha para a história dessa família sacerdotal, existe um problema grave. Porque você lembra quando Davi, ele está próximo da morte, e a Bíblia diz que Davi, nos seus últimos dias, ele chama a Salomão, seu filho, que seria herdeiro por direito, porque assim Deus havia falado, e Deus havia sido bem claro com Davi, dizendo: Salomão, ele vai ser o seu sucessor. De tanto que Davi teve o desejo de levantar uma casa para o Senhor, e a única coisa que Davi conseguiu fazer foi juntar os utensílios que ele necessariamente ia precisar para edificar a casa, porque o próprio Deus diz assim: você não pode edificar uma casa para mim, porque as suas mãos são manchadas de sangue, Davi, mas teu filho Salomão, ele vai construir uma casa onde eu vou habitar. Só que quando Davi está próximo da morte, Davi chama Salomão na sua recâmara, no seu quarto, e ele vai dar as últimas instruções para Salomão. Entre as instruções mais extraordinárias, ele vai dizer para Salomão, e vai dizer assim: você se porte bem diante de Deus, e principalmente seja homem. Você percebe que Davi não está dizendo para ele ser um bom rei, não, ele está dizendo assim: você se porte bem e aprenda a ser homem diante de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Aprenda a honrar os seus compromissos, e tem mais, aprenda a honrar os mandamentos, os estatutos, seguir debaixo da instrução de Deus, da mesma maneira que eu segui, porque você fazendo isso, você vai prosperar, você vai longe, seu reino vai ser próspero, sua vida vai ser próspera. Anda reto diante de Deus e seja homem diante de Deus. Agora presta atenção nisso aqui. Só que entre essas instruções que Salomão está recebendo, Davi pega uma lista negra e dá na mão de Salomão. Nessa lista negra está o nome do capitão dele, que era Joabe. Entre essa lista está Simei, está Adonias, está uma série de pessoas. E ele vai dizer: olha, todas essas pessoas se portaram mal comigo. Essas pessoas aqui você deve exterminar
do seu reinado. Você deve acabar com eles, você deve colocar a sua espada sobre eles e você deve matar um por um, porque eles vão dar problema no futuro para você. Recebe uma lista, mas enquanto Salomão, ele está na recâmara recebendo os conselhos. Quem está aí? Recebe, tem alguém aí? Recebendo os conselhos e a instrução do seu pai. A Bíblia diz que Adonias, que era irmão, para você ter ideia, irmão mais novo de Absalão, ele tem a informação de que Davi acabara de chamar a Salomão na sua recâmara, e ele sabe que provavelmente Davi vai proclamar e vai dizer que Salomão é rei agora. Só que Adonias então, usando de esperteza, ele vai convocar algumas pessoas, alguns homens de Judá, e ele vai fazer uma proclamação, porque ele quer se declarar rei. Só que para ele se declarar rei tem um problema, diga qual? Para ele se declarar rei, ele não só precisa da aprovação do povo, ele precisa de uma pessoa influente que domine o exército, e uma pessoa melhor para isso. É por isso que Adonias vai chamar Joabe, porque Joabe é capitão do exército de Davi, mesmo que fez tudo que era mal aos olhos de Davi, que traiu Davi, matou Absalão, sem Davi dar uma ordem para ele matar, contradizeu a ordem de Davi quando matou Abner, e uma série de coisas. Mesmo assim ele ainda tinha o governo e tinha autoridade sobre o exército, mas mesmo assim Adonias toma ele, porque ele é o capitão, é a influência do exército. Ele não só precisa do povo para se tornar e proclamar rei, mas ele precisa do capitão. Mas também ele precisa de uma segunda pessoa, que ela deve ser influente. Precisa de um sacerdote, porque se ele tem o capitão do exército e tem um sacerdote e tem o povo, ele pode se proclamar rei e ninguém vai quebrar ou ninguém vai tirar o seu reinado. Aí a Bíblia diz que ele chama Joabe e sucessivamente ele convida o sacerdote Abiatar, para que Abiatar faça isso com ele. A Bíblia diz que eles vão até uma parte e eles proclamam então, e começam a matar alguns bois, sacrificar alguns animais, para fazer uma grande festa, para distrair o povo também, como uma manobra de distração. Eles vão dar comida para o povo, porque já percebeu, né? Quando você dá uma sacola de comida para alguém, você consegue fazer com que a pessoa faça coisas que você nem imagina. Mas deixa isso aqui, que era uma outra coisa que eu ia falar, mas deixa quieto. Mas presta atenção nisso aqui, numa coisa interessante. Ele dá comida como uma manobra de distração, mas quando ele está se proclamando rei, o sacerdote Zadok descobre isso, corre até a mãe de Absalão, ou de Salomão, a Betseba, e diz a Betseba: olha, Adonias está se proclamando rei. Sabe o que ela faz? Ela invade a recâmara onde Salomão está, comunica a Salomão. Agora Davi, naquele instante, proclama Salomão como rei. E a ordem de Salomão é essa, que nem a cabeça de Adonias pode escapar da sua mão. Agora, por que eu estou te contando essa história? Daqui a pouco você vai entender por que isso. Agora Davi desceu à sepultura, Salomão é rei, e Salomão vai fazer tudo o que Davi fez. Vai punir cada adversário, vai punir cada pessoa que se levantou contra Salomão e contra Davi. Mas quando chega a hora exata de punir o sacerdote Abiatar, ele vai comparecer na presença de Salomão, e Salomão vai querer executar ele. Só que Salomão lembrou de uma coisa. Salomão lembrou que quando Davi foi lá na casa de Obed-edom, e quando ele pegou a arca do Senhor e trouxe ela para dentro de Jerusalém, quando ele estava andando pelas ruas de Jerusalém, o sacerdote Abiatar foi um dos que pegou e ajudou Davi a carregar a arca do Senhor. Quando Salomão está para executar a vida dele, Salomão lembrou na hora e disse assim: olha, você é digno de morte, porque você traiu, você fez o que era mal, você é digno de morte. A espada
espada de sangue deveria estar sobre a tua vida, mas eu lembrei de uma coisa aqui, eu puxei na minha memória aqui, e eu lembrei, Abiatã, que um dia, quando meu pai precisou trazer a presença de Deus, que era a arca do Senhor, para dentro de Jerusalém, por mais que você traiu hoje, você tem história no passado, vou repetir, você tem uma história no passado, vou repetir, você ajudou a trazer a presença de Deus. Sabe o que ele está dizendo? O que você construiu lá atrás impede a espada de sangue vir sobre a tua cabeça aqui agora. Porque existem sentenças de Deus que são canceladas da nossa vida. Elas não são canceladas porque nós estamos fazendo bem, escute isso. As pessoas confundem perder o fogo do altar. As pessoas confundem levar uma vida desordeira, presta atenção nisso aqui. E confunde porque a justiça de Deus não alcançou ele. E na maioria das vezes, a justiça de Deus não está punindo alguém no presente, é porque ele construiu alguma coisa lá atrás. E na maioria das vezes ele está vivendo de depósito que ele fez atrás. Mas só que tem uma coisa, chega uma hora que a justiça de Deus, a mesma misericórdia que anda no galope do cavalo, passa na estrada, é a mesma justiça que vai passar na lentidão da marcha de um boi, caminhando de passos devagar. Porque no mesmo caminho que passa a misericórdia, passa a justiça. E a gente confunde porque a misericórdia sempre chega primeiro. A misericórdia sempre vai alcançar primeiro a nossa vida do que a justiça. Porque ela vem rápido. Agora a justiça vai passar pelo mesmo caminho. O que faz Abiatã não morrer aqui agora, porque ele tem uma história. E isso levou um escape para ele aqui agora. Só que Salomão vai dizer para ele: olha, você pecou, você é digno de morte, mas porque você ajudou a trazer a arca do Senhor um dia, a punição vai ser essa. Hoje você não morre, mas eu quero que você se esconda lá na terra de Anatote, e você vai ficar lá, porque de lá você não vai sair. A sua punição é não viver aqui mais, dentro do palácio. A sua punição é que você não vai ser sacerdote segundo a ordem de Arão. Você não vai ser sacerdote mais. Você não vai ser sacerdote nesse lugar. Você não vai cruzar aquela cortina e sacrificar direto ao Senhor. Você vai viver, porém você não vai poder acender o altar do Senhor mais. Você não vai poder sacrificar no altar do Senhor mais. E sabe o que vai acontecer? Abiatã pega suas coisas e vai direto para Anatote. É por isso que a terra de Anatote se tornou uma terra de desprezo. Mas quando você puxa a raiz da palavra Anatote, a palavra Anatote significa orações ou lugar de oração. O problema é que Salomão condenou toda a descendência de Abiatã, mas eles foram para o lugar certo, para o lugar da humilhação. Porque enquanto Anatote, na vista ou na visão de algumas pessoas, era um lugar perdido, um lugar maldito, um lugar esquecido, é justamente nesse lugar é que a Bíblia está dizendo que a palavra do Senhor está entrando e está pegando um moço de 25 anos de idade e está dizendo para ele: Deus do ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido para ser profeta para as nações. Olha, para você ter ideia, isso não é improvável na vida de Jeremias. É fora do normal o que está acontecendo. Porque Deus vai pegar no lugar, pastor Diego, no lugar, para você ter ideia, que ninguém dava nada, porque tinha uma sentença de um rei, era irrevogável. Quem olha para os sacerdotes aqui que formaram em Anatote, não tinha respeito de ninguém, porque todo mundo conhecia a história. Eram sacerdotes dessa casa, mas não saía de Anatote. Por quê? Porque ninguém respeitava um sacerdote que se formava ou que se levantava dentro de Anatote.
praticamente é uma zona, ou um espaço, ou uma região de desprezo, que ninguém dá nada, que ninguém, como diz o espanhol, dá um vintém para quem está aqui. Só que justo no lugar do improvável, que ninguém dá nada, onde Deus vai buscar um profeta. Não, vou repetir, onde Deus vai buscar um profeta. Só que para Deus pegar um profeta aqui, Deus não pode usar Jeremias como um sacerdote. Tem alguém? Ele não pode usar Jeremias como sacerdote, porque ninguém vai respeitar. Quando a expressão que Deus aparece para Jeremias, Jeremias diz assim: ah, Senhor, eu sou uma criança, Senhor. Jeremias tem 25 anos de idade, irmãos. Ele é criança no quesito para assumir uma função sacerdotal. Porque segundo a história, ele falta mais 5 anos para que ele seja sacerdote. O sacerdócio de uma pessoa só podia começar quando ela completasse exatamente 30 anos de idade. Ou você acha que é coincidência Jesus aparecer no templo com 12 anos e desaparecer 18 e aparecer no Jordão com 30 anos de idade? Jesus só aparece com 30 anos de idade porque ele estava no período da maturidade e todo mundo ia respeitar, porque começou na hora certa. Ninguém ia olhar para ele e dizer assim: é um moleque, é um menino, é alguém que começou errado. Ele ia ter o respeito de todo mundo, porque começou na hora exata. Não seria visto como uma criança, como Jeremias está dizendo: eu sou uma criança. Só que agora o interessante é que Jeremias só tem 25 anos de idade, segundo alguns hebraístas. Quando Deus aparece para ele, ele leva um susto com isso. Ele começa a colocar empecilhos. Por quê? Porque a mente dele está atrelada ao ambiente. Vou repetir: a mente dele está atrelada ao ambiente. Por que a mente dele está atrelada ao ambiente? Porque a mentalidade de Jeremias é uma mentalidade de alguém que é desprezado, de alguém que olha para ele e diz assim: eu não vou ser nada, nasci para ser nada. Eu nasci foi para quebrar a cara mesmo. Eu nasci para ser esse fracasso, porque meu pai foi fracasso, meu avô foi fracasso, meu bisavô foi fracasso. Mas aprenda uma coisa: não é que deu errado lá atrás que a tua história tem que ser a mesma, meu irmão. Não é porque deu errado lá atrás que é obrigado a repetir a mesma coisa na tua vida. Não é porque deu errado na vida do teu pai e da tua mãe que você é obrigado a carregar essa sentença na tua vida. O problema é que a gente acostuma com o fracasso e casa com ele. A gente acostuma com tanto e a gente cria um espírito de autocomiseração para ver se toca a sensibilidade de Deus. Porque tem gente que, graças a Deus que hoje não acontece, mas na nossa época, naqueles anos passados, quem é que não ouvia as pessoas fazer esse tipo de oração? Assim: ai meu Deus, eu sou pó e sou cinza, eu sou um velho. Porque a gente colocava num estágio de espírito de autocomiseração, irmãos. A oração não era nem oração para trazer a presença. A gente tentava mover o coração de Deus, dando uma de coitadinho diante de Deus. Aprenda uma coisa: Deus não se move com os meus mimimi, não. O fato de eu chegar, de eu me humilhar reconhecendo a grandeza de Deus é uma coisa. Agora querer brigar com Deus e dizer assim: se o Senhor não fizer, eu não venho no culto, problema seu. Se o Senhor não me der, eu não sou crente. Aí Deus diz assim: quando uns cai, Deus levanta 10 na frente. Ninguém é insubstituível, mas tampouco é coroa ou é a última estrela do universo. O problema é que a gente fica com esse negócio na cabeça, atrelado ao lugar. Se eu tivesse pensando no lugar que eu nasci, eu estava lá até hoje. Se eu tivesse pensando na pequena cidade de Vila dos Anjos, eu estava lá até hoje.
Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, e isso me deu combustível para voar. Porque eu disse, não é porque eu nasci aqui. Eu sei que o salmista no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu sei que Isaías diz que ele pega o globo terra, se assenta nele e faz dele cadeira. E eu disse assim, se Deus é dono da terra, se assenta nele como cadeira, ele pode me levar em qualquer parte dele. Seu problema é que você deixa se vencer pelo lugar. Você está preso ao ambiente. E Jeremias disse, eu sou um coitado, eu sou criança. Eu não posso fazer alguma coisa. Aí Deus diz assim, espera que eu vou mudar a sua mentalidade agora. Vou mudar a sua mente. Mas para mim mudar a sua mente, deixa eu tirar essa roupa antiga. Porque com essa roupa você não vai muito longe. Aí o texto diz, Deus constituiu ele como profeta, porque era mais fácil, era mais rápido Deus levantou ele como profeta, do que esperar mais 5 anos, para que ele fosse sacerdote. Pastor, não estou entendendo, te explico. Eu estou dizendo que Deus vai te pegar nesse anatote que você está vivendo de humilhação. Deus vai mudar todas as circunstâncias que estavam contrárias a você. Eu estou dizendo que essa realidade que você vivia até você cruzar aquela porta, ela não faz parte da sua mentalidade aqui hoje. Eu estou dizendo que Deus está dizendo assim, hoje eu estou invadindo o lugar da humilhação. Hoje eu estou invadindo o lugar que você foi desprezado. Hoje eu estou invadindo o lugar que você não foi valorizado. Eu estou te pegando pela mão, estou dizendo, quem te chamou foi eu. Quem te levantou foi eu. Quem vai te prosperar sou eu. Ah, pastor, não vai dar certo porque está na pandemia. Esquece os profetas do caos, irmão. Para de dar ouvido ao que a mídia está dizendo. Aprenda uma coisa, guarda na sua cabeça. O vírus existe, é letal, é verdadeiro. Mas você não pode dar ênfase às informações que estão sendo plantadas na tua mente. Ei, Ele não te chamou para você ficar parado, paralisado no lugar. Ele te chamou para você conquistar, conquistar, conquistar. Não paralise o processo de Deus na tua vida. Não olha para a tempestade para você semear. Lança seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você vai pegar e ainda vai repartir com mais 7. Pastor, não estou entendendo. Eu estou dizendo que Deus está mudando a circunstância do lugar que você está. Eu estou dizendo que essa empresa não vai falir no meio da crise. Eu estou dizendo que essa tua casa, teu casamento não vai acabar. Vou repetir de novo. Tua empresa não fale, teu casamento não acaba, teus filhos não vão ser perdidos, porque Deus entrou nessa anatote que você está vivendo. E Deus está mudando. Não, se é para Ele, dá melhor do que isso. Eu estou sentindo Deus aqui. No lugar do desprezo, eu falo assim, eu te levanto como profeta agora. Jeremias se tornou um dos profetas maiores, porque Deus mudou a trajetória dele. Só que todo mundo aprenda uma coisa, guarde na sua cabeça. Nenhum propósito de Deus que se estabelece na nossa vida nos livra do processo. Não, vou repetir de novo, você não está aqui não.
Nenhum propósito de Deus estabelecido na nossa vida nos livra do processo. Porque Jeremias foi chamado no ventre da mãe dele por Deus. Propósito. Mas antes de chegar nesse capítulo 18 aqui, para você ter ideia, Jeremias vai ter uma crise de profeta. Uma crise de identidade. Ele vai chegar ao ponto de querer nem profetizar mais. Porque aprenda uma coisa: o fato de Deus te pôr debaixo do propósito dele não te livra do processo que você tem que passar. Não, estou pregando para as paredes, eu acho. Só que tem uma diferença. Os mesmos problemas que você está passando hoje aqui, que você está enfrentando, eles não serão diferentes quando você conhecer qual é a suprema vontade de Deus para a sua existência. Agora, com a diferença: uma coisa é passar por circunstâncias da vida sem descobrir o propósito, porque a dor e o peso e a pressão é grande, e muitos desistem no processo. Outra coisa é passar pelas mesmas coisas, sabendo qual é o propósito e qual a missão pela qual Deus se estabeleceu nessa terra. Não, você não entendeu? Eu te explico. Jesus, desde o dia que Jesus encontrou com João Batista, para você ter ideia, ele sabe que existe uma cruz no destino dele. Diga comigo, uma cruz. Desde o dia que Jesus assumiu a responsabilidade de trazer o reino dos céus para a terra, de manifestar o reino dos céus, ele sabia que já existia um traidor. Desde os dias que Jesus começou seu ministério, ele sabia que haveria oposições. Tem alguém? Desde os dias que Jesus começou, para você ter ideia, ele sabia que muitas vezes ele ia passar por tempestade, ele ia passar por situações difíceis. Só que em horas alguma você vê Jesus retrocedendo, sabe por quê? Porque ele sabia qual é o propósito da sua missão. E quando você conhece o propósito da sua missão, você enfrenta gigante com uma facilidade, você atravessa o oceano com facilidade, você vence problemas com facilidade. Mas é os mesmos problemas antes de você conhecer o propósito. Qual é a diferença, pastor? Porque você sabe que o que está vindo é só para o seu amadurecimento, para a sua maturidade e para o seu crescimento. É uma prova que você já sabe o resultado final. Ou seja, mesmo Jeremias descobrindo o propósito desde o ventre da sua mãe, ele está passando por crise. Porque todos nós, eu, você, qualquer um de nós aqui, já passamos por crises, ou alguns estão passando aqui hoje. Eu não estou falando de pessoas que não conheceu a Deus, eu estou falando de pessoas aqui que já servem a Deus há muitos anos. Crise de tal forma que dá vontade de chutar o balde, irmãos. Dá vontade de sair fora, dizer: eu não vou na igreja mais, eu não vou ler Bíblia mais, eu não vou ser crente mais. Crises, mas isso existe. Mas sabe por que você não lança, não tira a toalha para o chão, não deixa que a cruz caia? Porque você sabe que está passando por um processo, mas sabe que o que te espera é maior do que o processo. A diferença está aqui. A diferença é que você abre o peito e encara a luta com facilidade, porque você sabe quem você é em Deus.
dado momento, no capítulo 18, Deus dá uma palavra para Jeremias. A palavra veio e teve outro acesso outra vez. E na instrução que Jeremias está recebendo, Deus está dizendo assim: levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá farei você ouvir as minhas palavras. Parece uma contradição. O texto está dizendo: veio a minha palavra do Senhor, teve acesso. E em seguida o mesmo texto está dizendo: vai até a casa do oleiro, que eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Tem lógica isso? Claro que não. Porque você já está ouvindo a palavra. Que necessidade tem eu descer na casa do oleiro? Se eu já estou recebendo a palavra, que necessidade tem eu de descer? Mas a Bíblia está dizendo: veio a mim. Porque eu aprendi uma coisa com Deus. Uma coisa é receber uma instrução, outra coisa é ter uma direção. Eu vou repetir de novo. Uma coisa é ter instrução, outra é ter direção. A condição da instrução é uma coisa, a condição da direção é outra. Tem alguém? Eu estou sozinho. Já estou acabando já, viu? Quando a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. Isso é uma instrução, diga comigo, instrução. Agora, é uma decisão dele tomar essa instrução e transformar numa direção. Não, alguém não entendeu isso não. É uma condição. A condição é essa. A instrução é essa. Sai do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Porque nela você vai prosperar, você vai ser isso, isso, isso. Só que a condição para isso acontecer é eu tomar a instrução e tomar uma direção. Pastor, não entendi, te explico. Seu problema é que todo domingo, toda quinta, todos os dias você está recebendo instrução. E sabe por que as coisas não estão desatando na tua vida? Porque receber instrução, guardar no bolso sem direção, é a mesma coisa de nada. Eu conheci uma moça há uns anos atrás, na igreja que eu pastoreava, e ela dizia assim: pastor, ela tinha 34 anos. Ela dizia assim: eu não acredito muito nesse negócio de profecia, de revelação. Eu não acredito nessas coisas não, pastor. E eu vi o senhor pegando sobre promessa hoje. Tampouco acredito nesse negócio de promessa. Eu acredito que eu vou para o céu. Tem alguém? E eu disse para ela: o que está acontecendo? Abre seu coração para mim aqui. Ela falou assim: pastor, eu tinha 16 anos de idade, pastor. E eu cheguei num culto, numa tarde do circo de oração. Aí Deus levantou uma profeta. A profeta riscou o dedo na minha cara e diz assim: minha filha, prepara, porque Deus vai te fazer uma doutora. Tem alguém ou não? Anos depois, eu tinha 19 anos, pastor. Deus trouxe um moço aí de São Paulo. E ele abriu a boca, olhou para mim e disse: olha, Deus está dizendo que vai te fazer uma grande advogada. Deus vai te dar um escritório, você vai ser doutora. Quando ela tinha 24 anos de idade, veio uma moça que estava cantando. Começou a cantar em línguas. Eu sou da época que o povo cantava em línguas, tá, irmãos? Hoje não tem mais não, hoje canta outro tipo de língua, mas para lá. Aí ela veio cantando em línguas e diz assim: minha filha, eu tenho urgência de destravar sua vida e de fazer uma doutora. Cessou. E ela disse assim: pastor, estou com 33 anos de idade.
Estou esperando ser doutor até hoje, pastor. E ela diz assim: Deus falou, supostamente Deus falou tanto, que eu estou com 33 anos, eu já deveria ter meu escritório já. Tem alguém ou eu estou sozinho? Eu sou assembleiano, irmão, se o povo não reagir, eu fico com medo. Aí eu falei: senta aqui, deixa eu fazer 3 perguntas básicas. Quando você recebeu a primeira instrução, tinha 16 anos, o que você fez? Eu? Nada. Eu falei: a segunda, eu tinha 18 para 19, eu falei assim: e a segunda, o que você fez? Nada. E a terceira instrução, o que você fez? Nada. Eu falei assim: o que Deus disse que você ia ser? Doutora. Doutora de quê? Disse que ia ser advogada. Dos 16 até os 20, quantas vezes você foi na escola? Ela: pastor, não tinha paciência para estudar não. Eu falei assim: quando Deus falou com você pela segunda vez, você pelo menos se animou a pelo menos pegar um livro jurídico e começar a estudar para ver se você empolgava e ia para a escola? Fiz isso não, pastor. Eu falei assim: bem-vindo ao mundo da frustração. Porque quem recebe a instrução e guarda e não toma uma direção, vai acabar a vida frustrado. E o problema é que a gente quer colocar na conta de Deus, quer que Ele passe tudo no débito para a gente. Por causa das nossas más informações, a gente recebe a instrução e acha que Deus tem a obrigação de descer num cavalo branco, de ir lá estudar no teu lugar, de fazer no teu lugar. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para fazer tudo cumprir, mas você precisa fazer a tua parte. Você é empresário, mas nunca estudou administração. Diga comigo: instrução. Diga: instrução sem direção é perca de tempo. E a gente quer colocar na conta de Deus, dizer assim: ah, mas Deus esqueceu de mim. Esqueceu nada. É você que pegou a instrução, colocou no bolso e pensou que Deus era obrigado a dar direção para ela. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te ensinei. Sabe o que Abraão fez? Levantou. Quando chegou em Canaã, Deus disse: essa terra darei para ti e toda a tua descendência. Meu Deus, já estou acabando. Eu paro ou continuo, irmão? Não, só vocês dois vão ficar me assistindo. Quando a instrução veio, ele pegou e transformou numa direção. Sabe o que Jeremias fez? Desceu. Olha para cá, irmãos. Um profeta experimentado que é o Jeremias tinha que descer para ouvir palavras de instrução. Aí eu aprendi uma coisa com Deus: ninguém é tão grande, tão enorme, que não precisa retroceder na vida. Quando Deus está dizendo desce, Ele tomou a instrução, desceu para o vale de Inom. Quando ele chega no vale de Inom, lá está o oleiro. Só que tem uma coisa: diga o quê? Diga o quê? Ele chega na porta, mas não entrou em casa. Porque na porta ele olhou e viu o oleiro trabalhando com um vaso na mão. Ele viu o oleiro trabalhando. E o oleiro não fala nada. Nem olhou para a cara de Jeremias. Continuou trabalhando. Vou repetir: continua trabalhando. Seu problema é que você quer que Deus te explique tudo nos mínimos detalhes. E às vezes no silêncio Deus está te dando uma aula e você não está entendendo. Ele pega então, e quando ele está fazendo, de repente esse vaso que está nas mãos do oleiro quebrou. Diga comigo: quebrou.
estou desanimando já. Diga, quebrou. Quando o vaso quebrou, Jeremias ficou observando. A Bíblia diz que o vaso que se quebrou estava sobre a roda. Diga comigo, sobre a roda. E a Bíblia diz que ele continuou fazendo do mesmo barro. Olha para cá. Continuou fazendo do mesmo. Do mesmo. Olha para quem está do seu lado, respeitando esse casamento, diga assim: toma cuidado, porque quebrou e a matéria-prima continua sendo a mesma. Você não entendeu, tá bom? Quando o vaso quebra na roda, ele pega o mesmo pai e começou a construir de novo, irmão. Ele não pegou barro extra, ele pegou o mesmo. Vou repetir, ele não pegou extra, ele continua com o mesmo. Aí eu aprendi uma coisa: a gente tem mania de julgar o vaso quebrado sobre a roda, mas toma cuidado, quem tem poder sobre o barro ainda continua sendo oleiro. E no barro ele trabalhou com a mesma matéria-prima. Ele não jogou ela fora. Seu problema, irmãos, que você vê o que está quebrado sobre a roda. Seu problema é que você julga o que está desfeito ou desfigurado sobre a roda. Mas a roda continua girando. Encerro com isso aqui. Um dia eu estava em Dohas, no Catar, e nós fomos numa feira do ouro, famosíssima, há muitos anos atrás. Eu e o pastor Alexandre. E a gente estava indo para a feira do ouro, mas para ir para a feira do ouro no Catar, em Dohas, nós passamos próximo de um local onde eles vendiam vasos. Tem alguém aí? Eles vendiam vasos. Só que aqueles vasos que estavam expostos, eles eram feitos na hora. Você chegava, dizia a medida que você queria, eles iam lá atrás, fazia o vaso, e umas 2 horas depois você voltava e pegava o vaso prontinho, do jeitinho que você queria. Curioso, nós pedimos o moço para que a gente visse como ele fazia o vaso e como ele usava o barro. Tem alguém ou não? Só que quando nós chegamos lá, está um moço sentado, como se fosse esse rapaz aqui, sentado, e uma roda na frente dele. Só que a gente só olhava, para você ter ideia, a gente olhava, via a roda trabalhando, a gente via a roda, ele rodava, aumentava, diminuía, rodava, e ele brincando com o barro, brincando com o... Só que a gente não via as pernas dele, porque estava fechado isso aqui, ó, estava forrado isso aqui, ó. A única coisa que a gente via era só a roda aqui em cima rodando, e ele trabalhando. Olhava para ele, ele estava sentado normal. Tem alguém aí? Sentado normal, e brincando com o barro. Por curiosidade, eu perguntei, pedi o tradutor que estava conosco, e falei que ele assim: permita ele me dar um permisso para que eu olhe lá de baixo, para me ver o que ele está fazendo. Com muito custo ele deixou a gente ir por trás, e lá estava um pedal. Só que quando ele manipulava o pedal como se fosse um pedal de uma bicicleta, mais ou menos para você entender, mas uma coisa artesanal, ele fazia isso aqui, e de acordo com que ele pedalava embaixo, a roda de cima, ó, aumentava, ou ele diminuía, a roda diminuía. Tem alguém? Só que embaixo, para você ter ideia, tinha 3 rodas, que era como se fossem rolamentos, mas eram rodas artesanal.
bem trabalhada, que quando ele pedalava, essas 3 rodas, elas se juntavam, passavam uma entre a outra e forçava para que a roda de cima pudesse pegar força, para que ela começasse a girar. Tem alguém? Quando eu termino disso, eu estou saindo lá fora. Aí o Espírito de Deus veio ao meu coração. Quem acredita que Deus fala? Eu estou profetizando a palavra aqui, um monte de profecia você não está pegando. Quando eu estou saindo, o Espírito de Deus diz assim: Gilberto, olha para trás, olha para a roda. Eu virei, olhei para a roda, vi ela trabalhando. Ele disse assim: olha o que o Espírito me ensinou naquele dia. Porque a Bíblia diz que Ezequiel, quando teve a visão, ele viu os 4 seres viventes. Quando os 4 seres viventes, eles se moviam para o norte ou para o sul, ele fazia com que as rodas começassem a rodar. Aí o Espírito Santo disse assim para mim assim: o que você vê em cima da roda principal é o barro, a roda é a igreja, mas o que está oculto, que ninguém vê visivelmente, essas 3 rodas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a coordenação para que a roda chamada igreja continue rodando, rodando. Fica de pé, fica de pé. Aí Deus me ensinou uma coisa, que é o problema da maioria. Você julga o que está quebrado sobre a roda, mas a roda é a igreja. Vou repetir: a roda é a igreja. Vou repetir de novo: a roda é a igreja. Está quebrado em cima da roda, mas está na igreja. Está quebrado em cima da roda, o seu problema é julgar o que está quebrado sem observar o futuro daquilo que Deus vai fazer. Esse é o seu problema. Porque o que está quebrado em cima da roda continua debaixo do domínio do oleiro. Não, você não entendeu. O que está quebrado em cima da roda continua movimentando. Seu problema é que você está preocupado com quem caiu, mas você descobriu